Ora boas pessoal, Solo Rider convosco para mais um vídeo. E então do que é que vamos falar hoje? Vamos falar daquelas criaturas que não existem, os unicórnios. Oh Solo Rider, tu vais falar de unicórnios? O que é que tu percebes de figuras mitológicas? E a minha resposta: nada. Vamos lá de falar de figuras mitológicas das quais eu efetivamente não percebo nada. É que zerinho. A malta, e isto vem no seguimento dos adventos das chinesas, que têm tido muita publicidade por parte dos motovloggers, têm tido muita divulgação por parte dos mídia, mas e depois? E depois? Mas e depois o que, ó, Solo Rider? Epá, ó pessoal, não me levem a mal e vocês sabem que eu não sou um anti-chinês, mas até prova em contrário, para mim, vale o que vale. Nesta situação do advento das chinesas, a CF Moto lançou a chamada moto mais esperada do mercado, que é a CF Moto 450 MT. Meus amigos, toda a gente me diz que a moto é espetacular, que a moto tem uma condução brutal pela ciclística, comparável à Teneré. Epá, mas agora pergunto eu, comparável que é no aspecto da ciclística, no aspecto da manobrabilidade da moto em um ambiente de todo o terreno? Pois é que a moto traz um pinhão de 15 dentes, ou de 14 dentes, 14 ou 15 dentes. Eu, quando tive a gandula, achava que a moto tinha uma relação de caixa curta. E o que é que eu fiz? Alterei o pinhão de ataque para ir buscar a primeira mudança que não tinha, ou seja, a moto estava escalonada para ter muita saída em baixa. E conforme lhe davas as primeiras, já lhe estavas a dar a segunda, porque não conseguia fazer 10, 15 metros com a primeira. Vá, 20 metros, não exageremos. E o que é que acabou por acontecer? Acabou por acontecer que eu meti logo à primeira, e ela tinha um pinhão de 15, meti um pinhão de 17. Ok? Meti um pinhão de 17 dentes. O que é que eu notei de substancial diferença? Uma moto com uma caixa mais longa, a cortar, aliás, nunca cortou sexta, com um acerto em relação à velocidade real daquilo que era o que marcava o velocímetro. Até aí tudo bem. Agora, a 450 MT estar a ser comparada a uma Teneré é que eu acho assim uma coisa um bocado estranha. Mas isto sou eu assim a falar com os nervos. E porquê é que eu acho que é uma coisa um bocado estranha? Porque me parece uma comparação muito injusta. Primeira, pelo preço. Segunda, pelas valências. E a malta está a comprar uma moto com um fim de dar um all-rounder. Um fim all-rounder, ou seja, faz tudo. Faz o daily commute, faz o todo o terreno, e está a tentar ir buscar uma coisa que é o melhor de dois mundos. Mas, epá, já anda aí pessoal com CF Motos 450 MT a trocar pinhões de ataque. Pois é, a trocar pinhões de ataque, a meter pinhões de 15. E eu digo assim, então, se a moto saiu com 14, já estão a meter 15. Pois, compra uma moto para um fim, mas depois começou a dar dinheiro para uma, tem que se adaptar à moto, né? Claro, o Solo Rider também fez o mesmo quando foi da gandula, mas a gandula não foi num fim específico para ir para o monte, porque houve até quem fizesse o inverso, ou seja, tinha pinhão de 15 e passou a meter um pinhão de 14, para a moto ter mais power em baixas. E conseguiu, e de facto conseguiu. Resumindo e baralhando, e aonde é que eu quero chegar com esta conversa toda? É que estás a comprar uma moto com um fim específico ou para um fim baseado no preço e depois queres fazer tudo. Se calhar tinhas pensado numa crossover.
Pá, é claro, a moto tem muitas coisas boas, pelo aquilo que toda a gente fala. Suspensões, o curso da suspensão, o facto de ser uma moto amiga dos baixinhos, pá, tudo isto tem valido para a malta estar a optar por esta máquina. E as pré-reservas começaram e a moto teve muita, mas mesmo muita saída. Eu não estou a fazer este vídeo porque estou contra o pessoal que está a comprá-las. Não, muito pelo contrário. Acho é que se fez demasiado ruído em prol de uma moto. Uma 4,5 com 44 cavalos, 190 kg de peso. Eu percebo, custo, porque se quiseres ir buscar uma equivalente a CRF 450, ela custa 10 mil e tal. Diz assim, e tal não. Lá está, é a tal história. Ter uma moto para tudo, se eu tivesse dinheiro para poder fazer uma coisa dessas, mas isto sou eu. Vocês sabem qual é que é a diferença de peso, por exemplo, da CF Moto para a Fidalga, a Transalp? Sem ferros, sem nada. Claro, as suspensões são diferentes, não é comparável. Mas só baseados no critério do peso. Só baseados no critério do peso. São 18 kg de diferença. Que é o que pesa a mais a Transalp. E agora digo eu, 18 kg de diferença não é nada. Ou seja, só que é uma moto que é mais difícil de manobrar num trilho. A Transalp, obviamente, né? É um facto. Quem as comprou e se está contente, parabéns. Se acham que é a moto que tem a mais-valia, ou seja, os predicados todos, que lhes confere tudo aquilo que almejavam conseguir, parabéns. E eu agora estou para ver daqui a quanto tempo é que vai haver malta insatisfeita e dizer assim, e tal, moto afinal de contas não é aquilo que eu esperava. É isso que eu estou para ver. Quantos arrependidos não irá existir? Uma moto, estamos a falar de uma moto a custar 7 mil euros ou 6 mil e qualquer coisa euros, mais documentos. Vamos ver quantos não vão cair no arrependimento. É aí que eu quero chegar. Eu, por mim, lá está, continuo a bater na mesma tecla, a dar porrada no mesmo ceguinho. Para competir, e agora o termo de comparação para mim que seria aquele que era o mais correto, era a CF Moto, a 450 MT, comparada com a Royal Enfield Himalayan 450, que já saiu. Pois. Aí sim, o critério era mais justo, mas não é o critério que foi utilizado. Ou seja, aqui o critério que foi utilizado foi a comparação com a Transalp pela ciclística, pelo aquilo que a moto pode fazer. O Faria Dias fez agora há dias um vídeo em que basicamente ele diz assim, é um comparativo entre uma moto e a outra. A Teneré não é uma moto para meninos, é uma moto para homens de barba rija com kit de unhas. E será agora a CF Moto, a 450, uma Teneré em miniatura? É a pergunta que eu vos coloco. Porque a Teneré, embora possa não ser uma moto extremamente confortável ou coisa que o valha, cumpre o propósito. É tipo um pastor alemão. O pastor alemão é aquele cão que não é especializado em coisa nenhuma, mas faz tudo. Não faz tudo bem, mas faz tudo. Lá está. O mesmo eu já não posso dizer da Transalp. A Transalp é uma boa moto para touring. Embora seja uma trail, é uma trail com vocação touring. Não é uma trail que eu vou agarrar nisto e vá pôr lá a esgravatar erva ou a esgravatar terra. Não. E fazer pó na lama? Claro que não. Porque também conheço as minhas limitações em termos de kit de unhas. Pois é. Nós não podemos contar só com a moto. Temos que contar também com a habilidade do piloto. Há um canal que é o Two Wings in Two Wheels, ou Two Wheels and Two Wings. Tem uma Transalp. Meus amigos,
O rapaz tem kit de unhas. Ele faz da Transal pegar de sapatos. O gafanhoto é exatamente a mesma coisa. Ele brinca com a Teneré, com a Transalp. Aliás, a Transalp dele não está nada parecida com a minha. A única coisa que tem de semelhante é a cor. De resto, em mais nada são semelhantes. Mas é pessoal que brinca com as motas. Brincam. Fazem delas gato de sapato. Se estas motas falassem ou chorassem ou ganissem, elas diziam: ai, que me estás a tratar tão mal. Isto é o meu pensamento. Mas isto é só o meu pensamento, não é mais nada. Agora, levarmos para a Berlinda uma Teneré e uma CF Moto 4,5, porque começa logo pela primeira disparidade. A cilindrada. A segunda, a cavalagem. Pá, são critérios que não são sequer comparáveis. Só o torque de uma e de outra, epá, não tem nada a ver. Eu quero ir testar a CF Moto 4,5, mas em estrada, porque eu não tenho habilidades para todo o terreno. Pá, se fosse para a estrada, eu vou-vos ser sincero. Se não queres gastar muito dinheiro e queres uma moto que até lavra um bocadinho, mudas-lhe os calcantes, não tens uma roda 21, tens uma 19, pá, não tem a mesma valência, não tem o melhor ângulo de ataque. Epá, eu apostava, mas isto é a minha opinião, numa Honda, numa NX500. E porquê? Porque conheço a moto. Eu vim de uma roda 17. Que era a CB 500X 2018. Pá, não era que lavrasse, mas ia lá fazer um trilhozito ou outro. Fazia. Agora, apostar numa máquina que vais ficar muito limitado naquilo que podes vir a fazer, aí é que já a porca torce o rabo. Pela simples razão de que estás-te a meter numa coisa que pode-te durar pouco tempo a diversão ou o encantamento. Por isso eu nesta matéria tenho alguma cautela de não embandeirar em arco. A Transalp foi a moto que eu quis e que para mim é a moto mais equilibrada para tudo aquilo que eu faço. Se eu quiser esgravatar um bocadinho, posso porque me dei-lhe os pneus. Quero acelerar numa autoestrada? Posso, tenho moto para isso. Quero fazer uma viagem mais longa sem me estar aqui a chorar com as limitações de espaço de carga, de peso a carregar? Posso. Porquê? Porque tirei muitas lições de 6 anos que tive e algumas grandes viagens, não às vezes ou pelo número de quilómetros, ou pelo número de dias, ou pela logística transportada. Posso dizer que esta, para mim, é efetivamente a moto mais equilibrada para tudo. Para fazer uma saída de um estradão para um estradão. Pá, não digo esgravatar a terra, porque lá está, o kit de unhas aqui tem muita coisa a dizer. Mas posso-vos dizer que a minha experiência, desde andar a esgravatar, viajar, ir para o trabalho todos os dias, faça chuva, faça sol. Meus amigos, neste campo a minha experiência é muito vasta. Muito vasta. Eu não fui aquele gajo que queimou etapas. Eu quando tirei a carta, aliás, antes de tirar a carta, a primeira coisa que eu compro é um secador. Um secador. E daí, diga-se, deixa ver se eu gosto disto ou não. E foi o facto de ter gostado que me levou depois então a comprar uma moto. Inclusive, eu comprei primeiro a moto e depois é que tirei a carta. Burrice. Fica assim naquela, vejo muita gente a me bandeirar em arco, porque a concorrência entre as chinesas está muito forte.
tens no mesmo segmento e no mesmo patamar e pela mesma cilindrada a Voz. A Voz não, a couve pertence à Voz. Estás a ver? Ou seja, uma vertente já mais virada para o todo o terreno. E aliás, aquela pronunciadamente é que ela é todo o terreno. Mas a malta está embeiçada com a CF Moto. E são motas, quer a couve 450, quer a CF Moto 4,5, são motas que competem exatamente no mesmo segmento. Agora é assim, vamos ver o que é que vai acontecer. Porque a couve, por exemplo, tem uma aplicação e um segmento muito específico. Tanto é que o Rad Raven experimentou uma e não sei se tem uma, se não. Mas experimentou e disse, e foi a moto que ele mais falou, foi exatamente a CF, a couve 4,5. Aliás, foi quem mais promoveu a moto em Portugal. Foi ele. Pá, e ninguém fala dela. Mas pronto, aquela tu olhas para ela e dizes assim, pronto, isto é mesmo todo o terreno puro e duro. Ora, isto é todo o terreno puro e duro. E é, de facto é. Agora, a CF Moto também para mim é a mesma coisa. Só que há muita gente que se vai arrepender solenemente de ter gasto o dinheiro. Porque depois vão dizer assim, pá, afinal de contas não era bem isto que eu queria. E depois, como já dizia o meu paizinho, chega a altura em que torce a orelha e não deita sangue. Que é o que mais haverá, que é o mais possível de acontecer. Mas depois lá está, depois vais dizer assim, e tal, olha, se o arrependimento matasse. Pois é, mas depois já vai ser tarde. E já não há volta a dar. Isto tudo para dizer o quê? Pensem bem antes de as comprar. Qual é que é a utilização que lhes vão dar? Se querem fazer viagens grandes, se é para uso diário para o vosso daily commute. Ponderem tudo isso muito bem para evitar que depois chorem sobre o leite derramado, ok? Este é um conselho muito sensato. Eu, por mim, não comprava, mas isto sou eu. Por mim não comprava. E nada tenho contra a moto, mas quero a ir experimentar. Não tem aplicação prática para o meu cotidiano, mas isto é só a minha opinião e vale o que vale. Porque eu quero ir viajar a 2, quero fazer uma tirada mais rápida, vou à autoestrada. Na boa, não se passa nada. Agora, ir para a autoestrada, como eu já tive, e fazer a asneira de ter via verde no secador, amigos, é só tonto. É só ser tonto, mas pronto, vale o que vale. Portanto, o conselho final é, ponderem, tomem sentido naquilo que querem comprar, qual a aplicação que lhe vão dar, que é para depois não se arrependerem, tá bom? Grande abraço e até ao próximo vídeo. Boas curvas sempre em segurança.